Oi, meu nome é Flávia e eu vou contar hoje um pouquinho mais da minha história e te contar como que eu cheguei aqui nesse mundo do trabalho, da liderança, RH, enfim. Eu tenho 44 anos, sou casada com o Wilson, mãe do Eduardo e do Theo, e nós moramos atualmente em Curitiba. Eu sou paulista, né, paulistana, vida inteira em São Paulo, já morei no interior de São Paulo, em uma cidade linda chamada Botucatu. Foi um tempo muito positivo para minha família, foi onde o Theo nasceu. E hoje, aqui em Curitiba, eu me dedico ao meu trabalho como gerente de RH e a fazer esses vídeos aqui educativos e falando sobre liderança, sobre o mundo do trabalho, porque eu quero muito que os líderes sejam pessoas melhores, porque o mundo das empresas é diretamente impactado pela ação da liderança. Eu acredito que líderes mudam o mundo, né? Como a gente tem uma série de exemplos, mas eles precisam ser educados, capacitados e desenvolvidos para fazer uma mudança positiva e impactadora na sociedade e nas empresas. A minha infância foi marcada por uma vida muito simples e muito carinhosa. Eu morei a infância inteira em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Meus pais trabalhavam fora, acordávamos muito cedo, né? Eu sou a mais velha de 4 irmãos, para eles nos levarem para a escola e depois eu ficava durante o dia, quando saía do colégio, na casa, eu me chamo da minha tia, né? Minha tia Iracema, uma querida, mas ela era a esposa do chefe dos meus pais. Então eles deixavam eu e meu irmão na casa dessa senhora que cuidou da gente com muito carinho. Ela fazia por nós coisas incríveis, me dava presentes assim no Natal que a gente não podia ganhar na minha casa, que era uma vida mais simples, né, mais difícil. E então eu fui criada por uma outra pessoa que não era da minha família, mas que deu muito amor e cuidou muito bem de mim e dos meus irmãos. E essa história eu trago comigo, né? Toda a minha história me fortalece. Eu venho também de uma família muito grande, meus avós queridos, a minha avó Maria e meu avô Manuel, quando faleceram, eles já tinham 24 netos e era muita gente. Quando nós visitávamos a casa dos avós, em datas comemorativas, a gente enchia o apartamento deles, que não era um apartamento muito grande, e era uma confusão, uma bagunça. E meu avô falava assim: quem chegou primeiro já pode ir embora. Era a forma de ter um pouquinho de sossego naquela casa quando a família inteira se reunia. E era muito divertido, ele dançava com a minha avó, a gente brigava, passava as férias, enfim, uma infância muito gostosa e divertida que a gente aprontava muito. Apesar de simples, né? Meus pais com muita dificuldade, criou a mim e os meus irmãos trabalhando como profissionais da tecelagem. Meu pai era tecelão, minha mãe costureira, uma costureira muito boa, de ótima qualidade, que fazia minhas roupinhas. Então eu sempre andava bonitinha, arrumadinha, porque minha mãe costurava. E foi assim. Meus pais também cuidavam muito da nossa educação, encontrando as escolas públicas melhores para mim e para os meus irmãos estudarmos. Eles encontravam os cursos gratuitos que a gente podia fazer e eu fiz curso de tudo que vocês imaginam na minha infância. Até cursos de artes gráficas, coisas que eu nunca usei na vida, mas a experiência, né? Eu sair de casa e ir para um curso onde já tinham pessoas profissionais mais velhas, tudo isso foi contribuindo aí para eu amadurecer e entender o quanto a educação é importante na minha vida e nunca mais parei e não pretendo parar. O ponto de virada na minha vida foi, eu acho que começou antes mesmo do início da minha jornada profissional. Eu sabia que eu não queria trabalhar em lojinha de bairro, essa era a única certeza que eu tinha. E eu entrei em uma grande empresa, foi meu primeiro emprego, era uma fábrica e vendas de joias, era uma loja muito cara, muito chique, mas era um mundo, para mim, bem supérfluo naquela época, o mundo do luxo, e eu ouvia conversas que eu achava um pouco vazias e que o mundo tinha coisas melhores e um impacto e contribuição maior. E nesse caminho eu fui para psicologia, fiquei muito emocionada de estar naquele curso. A primeira semana tudo fez muito sentido para mim. Eu me lembro que eu até me emocionei na primeira semana, porque eu estava ouvindo tudo que eu sempre queria no mesmo lugar. E assim eu fui
traçando minha carreira, né? Porque eu queria muito entrar no mundo do RH, não ir para a clínica como a maioria dos meus colegas. E assim foi, eu entrei como estagiária ainda numa grande empresa, trabalhei muito, fiquei muitos anos nessa empresa, tinha um chefe bem exigente, mas ele me moldou para ser uma ótima profissional. Eu me lembro que eu comecei a fazer um curso, né, um MBA, eu tinha muitas ideias, e eu voltava para a empresa quase toda semana e apresentava um projeto. E aí eles falavam assim, ah, lá vem a Flávia com mais uma ideia. Isso foi um ponto que me pegou, eu confesso, e aí eu comecei a olhar para o mercado, procurar empresas onde eu pudesse aplicar aquele conhecimento todo que eu estava vendo lá na Fundação Getúlio Vargas. E assim eu fui cuidando da minha carreira, eu descobri que eu precisava navegar, que ninguém mais cuidaria da minha carreira por mim, e nesse caminho eu passei por grandes empresas, diversos segmentos, cultura familiar, cultura profissionalizada, empresas gigantes de mais de 15 mil funcionários, empresas menores com cerca de 300, 800 funcionários, empresas onde os donos ainda estavam no comando, empresas onde os donos já tinham feito o caminho profissional, sempre em empresas nacionais eu trabalhei até aqui. E isso foi moldando minha carreira, foi me dando clareza do que era possível e o que a gente tem como limitador nesse mundo corporativo. Nem tudo que a gente aprende na faculdade, nos cursos de MBA, são possíveis aplicar na íntegra, né? Descobri que na faculdade a gente vê o estado da arte, mas o mundo real tem uma grande distância, só que eu nunca deixei de aprender para aplicar. Eu gosto desse conhecimento prático. A minha meta era a carreira de liderança, então eu queria ocupar a gerência, a diretoria de RH, e eu estou nesse caminho até hoje. Atualmente eu sou uma gerente sênior de RH, trabalho em uma empresa agora, uma empresa nova, onde eu estou muito feliz, uma empresa que atende muitas expectativas, né? Que eu acho que eu construí minha carreira para estar em lugares bons que favorecem esse trabalho de qualidade de RH, mas não, nem assim deixa de ser, né, desafiador, porque tudo aquilo que eu aprendi durante toda a carreira precisa encontrar a hora certa, a forma certa para aplicar. Então, quando eu começo um novo desafio, por mais que eu tenha muita bagagem, eu deixo isso na prateleira, olho o ambiente, compreendo como é o cenário e aí sim, na hora certa, eu vou tirando aquilo que eu aprendi e colocando na nova esteira de produção. Já há alguns anos, como eu não moro mais em São Paulo, capital, né, onde eu tenho toda a minha família, os meus amigos aí desde a infância, então a nossa família, meu núcleo familiar tem sido a nossa base de apoio, né? A gente, graças a Deus, sempre chega num lugar e encontra boas pessoas, vizinhos bacana que nos ajudam a nos adaptarmos à cidade, gente que cuida do cachorro quando a gente precisa viajar, mas a rede de apoio que eu tenho hoje é o meu núcleo familiar e eu sou muito feliz porque meu marido me apoia nas mudanças e na transição de carreira que eu faço, meus filhos acompanham, não tem como ser diferente. O mais velho, que é um adolescente, fica de bico, mas logo ele se enturma. Então, isso me deixa sempre muito feliz e confiante para dar os passos que eu tenho dado aqui na minha carreira profissional. O que eu conto como conquista é o meu aprendizado, um aprendizado vivencial, né? Não é só histórias de sucesso que eu tenho para trazer, são histórias de dificuldades, mas elas me fortalecem e me trazem até aqui. Só que nesse caminho, enquanto eu desenvolvo minha carreira, eu encontrei líderes de todo tipo. Eu trabalho diretamente com o líder de primeiro nível, com as pessoas da linha de frente de uma empresa, até a alta liderança, o CEO ou o dono da companhia. Então, por entender de pessoas, lá pela minha formação, ter todo o desenvolvimento corporativo e estar perto dos líderes, acompanhar aquele que dá sucesso, que dá certo, que dá resultado e aquele que não dá, eu posso falar com segurança sobre esse mundo do trabalho. Para fechar essa história, acho que eu só posso deixar uma mensagem inspiradora, que é a seguinte: cuida da sua carreira, faça o que você ama, coloca seus talentos a serviço do mundo, porque isso dá muito certo. Não tem outra receita melhor, não dá para ser feliz quando a gente odeia o trabalho na segunda-feira. Então eu recomendo
se conheça, veja quais são os seus talentos, suas potencialidades e encontre um trabalho onde você pode usar tudo isso, né? A gente sempre tem que desenvolver os pontos fortes, mas quando a gente usa mais o nosso ponto positivo no dia a dia, a gente se torna muito feliz, a gente dá resultado e esse é o trabalho que eu venho feito aí no mundo corporativo, encontrar pessoas certas para os lugares certos, colocando seus talentos a serviço do que a empresa precisa. A empresa fica satisfeita e tem resultado e as pessoas crescem juntos. Eu gosto desse lugar de ganha-ganha. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E se tiver alguma pergunta, manda para mim que eu vou te responder com o maior prazer. Um abraço.